A chuva batia contra as janelas do escritório no 23º andar da Avenida Paulista, com uma insistência que parecia querer lavar algo mais do que a fuligem da cidade. Roberto Cavalcanti nem sequer olhava para fora. Seus olhos, fundos e cansados, fixavam-se no porta-retrato sobre a mesa de mogno. Ela sorria naquela fotografia, com aquele jeito luminoso que tinha, segurando um envelope branco nas mãos. O envelope que mudaria tudo. O envelope que nunca chegaram a abrir juntos. 6 meses. 183 dias desde que o telefonema chegou, desde que as palavras do médico transformaram seu mundo em cinzas. Acidente. Complicações. Não resistiu. Ele ainda conseguia ouvir cada sílaba, como se o doutor estivesse ali, naquele momento, repetindo a sentença que partiu sua vida ao meio. Marina. Sua Marina. E a criança que ela carregava, a filha que tanto esperaram, que tentaram por anos, que finalmente havia chegado para completar o sonho de uma família. Tudo perdido em questão de horas, enquanto ele fechava um contrato de minério no outro lado da cidade, pensando que voltaria para casa e a encontraria dormindo no sofá com a mão no ventre ainda discreto. O interfone tocou, arrancando Roberto de seus pensamentos. Seu Roberto, o senhor tem uma reunião com os investidores em 15 minutos. A voz da secretária ecoou, hesitante. Cancele, ele respondeu, seco. Mas, senhor, são os coreanos. Eles vieram de Seul especialmente para... Cancele tudo, Mariana. Cancele esta semana inteira. Houve um silêncio do outro lado da linha. Mariana trabalhava com ele há 12 anos. Conhecia cada nuance de sua voz, cada variação de humor. E sabia que, desde o desaparecimento de Marina, Roberto Cavalcanti estava diferente. O empresário implacável, que construiu um império de mineração do zero, que negociava com dureza e celebrava cada vitória, havia se transformado em um fantasma que habitava seu próprio corpo. Sim, senhor, ela murmurou, desligando. Roberto levantou-se, pegou o casaco e saiu sem olhar para trás. O elevador espelhado refletia um homem que ele mal reconhecia. Cabelos grisalhos despenteados, barba por fazer, olheiras profundas. Aos 46 anos, parecia ter envelhecido uma década inteira em meio ano. As ruas de São Paulo estavam congestionadas, como sempre. Mas Roberto não pegou o carro com o motorista que o esperava. Simplesmente caminhou. Caminhou sem rumo, deixando a chuva fina molhar seu terno italiano, encharcando seus sapatos de couro inglês. O dinheiro, que acumulou durante décadas de trabalho, não significava absolutamente nada agora. Podia comprar empresas, mansões, iates, mas não podia comprar de volta o que perdeu. Horas depois, sem saber exatamente como, encontrou-se em frente ao Parque Ibirapuera. Seus pés o haviam levado até ali, como se tivessem vontade própria. Ele e Marina costumavam correr ali aos domingos, antes que a gravidez a deixasse mais cansada. Ela ria quando ele tentava acompanhar seu ritmo, zombando de sua falta de preparo físico. Você passa o dia sentado em reuniões, amor. Precisa se mexer mais, ela dizia, cutucando sua barriga que começava a crescer. Agora, parado em frente ao portão, Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Entrou no parque e caminhou até o banco onde costumavam descansar. Estava vazio, molhado pela chuva. Ele se sentou mesmo assim, deixando a umidade penetrar suas roupas. Não importava. Nada importava. As pessoas passavam correndo com guarda-chuvas, casais de mãos dadas, crianças pulando nas poças. A vida seguia para todos, menos para ele. Roberto fechou os olhos e sentiu as lágrimas misturarem-se com a chuva. Chorou ali, sozinho, como havia chorado todas as noites nos últimos meses. Chorou pela esposa que se foi. Chorou pela filha que nunca conheceu. Chorou pelo futuro que planejaram e que jamais existiria. Moço, uma voz fina o tirou do transe. Roberto abriu os olhos e viu uma menina parada à sua frente. Devia ter uns 7 anos, talvez 8, magra demais, roupas sujas e rasgadas, cabelos embaraçados caindo sobre o rosto. Nos braços, ela segurava uma boneca sem um braço, com o rosto manchado e o vestido em trapos. — O senhor está bem? — a menina perguntou,
com uma preocupação genuína nos olhos escuros. Roberto enxugou o rosto rapidamente, constrangido. Estou sim, obrigado. Não parece, ela insistiu, sentando-se ao lado dele sem pedir permissão. O senhor está chorando. E você, ele desviou o assunto, o que faz aqui sozinha? Onde estão seus pais? Não tenho, ela respondeu com uma simplicidade cortante. Só tenho a Lili, acrescentou, mostrando a boneca. Roberto sentiu um aperto no peito. Olhou para a menina com mais atenção. Ela estava descalça, os pés sujos de terra. Suas roupas eram grandes demais, provavelmente doadas. Mas havia algo em seus olhos. Uma luz, uma força que ele não conseguia entender. Como você se chama? Helena. E o senhor? Roberto. Por que o senhor está triste, seu Roberto? Helena perguntou, balançando as pernas que não alcançavam o chão. Ele hesitou. Como explicar a dor de perder tudo para uma criança que, aparentemente, nunca teve nada? Perdi alguém muito importante, ele murmurou. Eu também, Helena disse, abraçando a boneca. Minha mãe foi embora faz tempo. Disse que ia voltar, mas não voltou. Sinto muito. Tudo bem. A gente aprende a viver com saudade, ela falou, com uma sabedoria que não combinava com sua idade. Mas não pode ficar só triste para sempre. Senão a pessoa que foi embora fica triste lá de cima também. Roberto olhou para aquela criança franzina, encharcada de chuva, sem lar, sem família, sem nada além de uma boneca quebrada. E ela estava ali, consolando um milionário que tinha tudo, exceto o que realmente importava. Você está com fome, Helena? Sempre. Ela admitiu com um sorriso torto. Mas o senhor não precisa se preocupar comigo, não. Eu me viro. Vem comigo, Roberto levantou-se, estendendo a mão. Vamos comer alguma coisa. Helena olhou para a mão dele, depois para seu rosto, como se estivesse medindo se podia confiar. Finalmente, colocou sua mãozinha suja na dele. A Lili pode ir também? Claro que pode. Enquanto caminhavam juntos para fora do parque, Roberto sentiu algo estranho. Pela primeira vez em 6 meses, sua mente não estava completamente tomada pela ausência de Marina. Havia algo mais ali, uma fagulha minúscula de propósito. Ele não sabia ainda o que era, mas segurava firme na mão daquela menina desconhecida, como se ela fosse um farol em sua escuridão. O que Roberto Cavalcante não imaginava é que aquele encontro casual sob a chuva mudaria completamente o rumo de sua vida, e que a pergunta que Helena faria minutos depois, em um restaurante iluminado da cidade, seria a centelha que reacenderia sua vontade de viver. O restaurante era um daqueles estabelecimentos discretos e caros que Roberto frequentava em seus almoços de negócios. Lustres de cristal, toalhas imaculadas, garçons de gravata borboleta. Ele nunca tinha reparado o quanto aquele lugar era intimidador, até ver Helena entrar apertando a boneca contra o peito, os olhos arregalados diante do ambiente. Boa noite, senhor Cavalcante. O maitre cumprimentou com reverência, mas seus olhos deslizaram para a menina com evidente desaprovação. O senhor deseja sua mesa de sempre? Sim, Roberto respondeu firmemente, colocando a mão no ombro de Helena. E uma cadeira alta, por favor. O maitre hesitou apenas 1 segundo antes de assentir e guiá-los até uma mesa no canto, longe dos outros clientes. Roberto percebeu a manobra, mas decidiu ignorar. Puxou a cadeira para Helena, que se sentou com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. É muito bonito aqui, ela sussurrou, ainda abraçada a Lili. Tem até flores de verdade nas mesas. Um garçom trouxe os cardápios. Roberto nem olhou para o dele. Pode trazer o filé ao molho madeira, arroz, batatas e uma salada. E para a menina, ele olhou para Helena. O que você gosta de comer? Qualquer coisa, ela disse rapidamente. Helena, seja sincera. O que você mais gosta? Ela mordeu o lábio pensativa. Uma vez eu comi macarrão com almôndega na casa de uma tia que cuidava de mim. Antes dela ir embora também. Era muito gostoso. O coração de Roberto apertou. Garçom, pode trazer um prato generoso de espaguete à bolonhesa para a menina, com bastante molho, e um suco de laranja. Quando o garçom se afastou,
Roberto observou Helena explorando a mesa. Ela tocava a toalha branca com reverência, ajeitava os talheres, cheirava as flores. Tudo era uma descoberta para ela. Seu Roberto, ela disse de repente, o senhor é rico? A pergunta o pegou desprevenido. Eu tenho dinheiro sim. E por que está tão triste se tem tudo? Dinheiro compra comida, casa, roupa, até boneca nova, ela acrescentou, olhando para a Lili desbotada. Roberto respirou fundo. Porque dinheiro não compra pessoas, Helena. Não traz de volta quem a gente ama. Ela assentiu séria. É verdade. Eu daria tudo para minha mãe voltar. Mas ela não vai. Então eu tento ser feliz com o que tenho. A Lili, os pássaros do parque, os dias de sol. Quantos anos você tem, Helena? Acho que 7. Não sei bem. A tia que cuidava de mim disse que eu nasci quando começou a chover muito em março. Você está morando onde agora? Ela desviou o olhar. Em vários lugares. Às vezes no parque, às vezes debaixo da marquise da padaria, quando o seu Joaquim deixa. Roberto sentiu a indignação crescer em seu peito. Uma criança de 7 anos, sozinha nas ruas de São Paulo. Onde estavam os serviços de proteção? Como isso era permitido? E não tem ninguém que cuide de você? Nenhum parente? Tinha a tia Rosa, mas ela ficou doente e foi para longe. Disse que quando melhorasse vinha me buscar, faz 1 ano. A comida chegou interrompendo a conversa. Os olhos de Helena brilharam ao ver o prato de espaguete fumegante. Ela pegou o garfo, mas ficou parada, olhando para Roberto. Pode comer, ele encorajou. Mas e o senhor? Eu vou comer também. Vamos fazer uma coisa. A gente agradece primeiro, tudo bem? Helena juntou as mãozinhas e fechou os olhos. Roberto não tinha rezado desde o funeral de Marina, mas naquele momento, olhando para aquela criança, sentiu uma gratidão estranha. Gratidão por ter encontrado alguém que precisava dele, talvez tanto quanto ele precisava de propósito. Obrigada pela comida, Helena murmurou. E por ter conhecido o seu Roberto. Ele sentiu os olhos arderem novamente. Amém. Helena comeu com uma voracidade contida, tentando parecer educada, mas claramente faminta. Roberto mal tocou em seu prato, observando-a. A cada garfada que ela levava à boca, ele via um pedaço de humanidade que tinha perdido. A capacidade de sentir alegria nas coisas simples, a gratidão genuína, a esperança, mesmo diante da adversidade. Está gostoso, ela disse, com um molho nos cantos da boca. Muito gostoso mesmo, que bom. Pode comer à vontade. Quando Helena finalmente terminou, depois de limpar o prato até o último fio de macarrão, ela soltou um suspiro satisfeito. Fazia tempo que eu não ficava sem fome, ela confessou. Obrigada, seu Roberto. De nada. Helena, eu quero te fazer uma pergunta. Pode perguntar. Você gostaria de ter uma casa? Uma casa de verdade, com cama, comida todo dia, roupas limpas? Ela o olhou com uma mistura de esperança e desconfiança. Todo mundo gostaria disso. Eu tenho uma casa muito grande. Grande demais para uma pessoa só. E está vazia há muito tempo. Você gostaria de vir morar comigo? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Helena apertou a Lili contra o peito, seus olhos examinando Roberto com uma intensidade surpreendente para uma criança. O senhor é uma pessoa boa? Ela perguntou diretamente. Eu tento ser. Não vai me mandar embora depois? Nunca. E a Lili pode ficar também? Claro que sim. E podemos até arrumar um braço novo para ela. Helena pensou por um longo momento, balançando as pernas sob a cadeira. Roberto segurou a respiração, sem saber por que aquela resposta importava tanto. Tudo bem, ela finalmente disse. Mas se eu não gostar, posso ir embora? Pode, mas eu prometo que vou fazer o possível para que você goste. Pela primeira vez desde que se conheceram, Helena sorriu. Um sorriso aberto, genuíno, que iluminou seu rosto sujo e transformou completamente sua expressão. Então tá bom. A gente aceita, né, Lili? Ela sussurrou para a boneca, como se a consultasse. Roberto sentiu algo se mover dentro dele. Não era alegria, não ainda. Mas era diferente da dormência que sentia há meses. Era um propósito, uma razão para acordar no dia seguinte. Então está combinado. Vamos para casa.
Enquanto saíam do restaurante, Helena escorregou sua mão na de Roberto novamente. Dessa vez, o gesto pareceu menos hesitante. A chuva tinha parado e as ruas de São Paulo refletiam as luzes da cidade molhadas. Roberto chamou seu motorista, que chegou minutos depois em um Mercedes preto reluzente. Helena entrou no carro com os olhos arregalados, tocando o banco de couro como se fosse algo mágico. É macio. Ela maravilhou-se. Durante o trajeto até a mansão em Alphaville, Roberto observou Helena admirar cada detalhe. As luzes da cidade, os prédios iluminados, as árvores que margeavam a rodovia. Tudo era novidade para ela. Tudo era especial. Quando chegaram à propriedade com seus portões altos e jardins extensos, Helena ficou em silêncio absoluto. A casa de 3 andares com suas janelas amplas e arquitetura moderna parecia um palácio sob a luz da lua. "O senhor mora aqui sozinho?" Ela perguntou incrédula. "Moro", Roberto confirmou, sentindo o peso da palavra. Mas agora não mais. Helena desceu do carro segurando a Lili, e Roberto viu nela uma vulnerabilidade que ela tinha escondido até então. A menina corajosa que vivia nas ruas estava pela primeira vez assustada diante de tanta abundância. "Vem", ele estendeu a mão. "Vou te mostrar seu quarto." E naquele momento Roberto Cavalcanti tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A casa estava mergulhada, em silêncio quando entraram. Roberto acendeu as luzes, revelando um hall de entrada com pé direito duplo, escadaria de mármore e lustres importados. Tudo impecável, tudo frio, tudo vazio de vida. "É aqui que o senhor mora?" Helena sussurrou, como se tivesse medo de falar alto e quebrar algum encanto. "É aqui que eu existo", Roberto pensou, mas disse apenas, "É aqui, sim. Vem, vou te mostrar a casa." Subiram as escadas, Helena pisando com cuidado em cada degrau, ainda agarrada à sua boneca. Roberto abriu portas, mostrou salas que ele mesmo raramente usava. A biblioteca com milhares de livros que ninguém lia. A sala de jogos que nunca recebeu risadas. A sala de jantar com mesa para 20 pessoas, onde ele comia sozinho, quando comia. Finalmente, chegaram ao 2º andar. Roberto parou em frente a uma porta branca que permanecia fechada há 6 meses. Sua mão tremeu na maçaneta. "Este seria o quarto da minha filha", ele disse, a voz embargada. Mas ela nunca chegou a nascer. Abriu a porta. O quarto era um sonho de tons pastéis. Berço de madeira clara, móveis de estrelas pendurados no teto, prateleiras com bichinhos de pelúcia ainda com etiquetas, uma poltrona de amamentação ao lado da janela. Tudo pronto, tudo esperando, tudo congelado no tempo. Helena entrou devagar, como se pisasse em solo sagrado. Tocou o berço com delicadeza. "Ela ia se chamar como?" perguntou baixinho. "Sofia. Marina queria Sofia." "É bonito", Helena murmurou. Ela ia ser muito sortuda de ter tudo isso. Roberto sentiu as lágrimas ameaçarem voltar, mas as conteve. "Helena, você gostaria de ficar neste quarto? Eu posso arrumar outro, se preferir, mas eu pensei que..." Sua voz falhou. Ele não sabia bem por que tinha trazido a menina até ali. Talvez porque, de alguma forma, fazer aquele quarto ter propósito novamente seria uma forma de honrar a filha que perdeu, em vez de transformá-lo em um santuário de dor. Helena olhou ao redor, os olhos brilhando. "Eu posso mesmo? Mas e a Sofia?" "A Sofia teria querido que alguém usasse tudo isso com amor. E eu acho que você merece ter um quarto bonito, depois de tanto tempo sem ter nem mesmo uma cama." "Então eu aceito", Helena disse com um sorriso tímido. "Vou cuidar bem de tudo, prometo. Como se fosse emprestado." "Não é emprestado, Helena, agora é seu." Roberto ajudou a menina a se acomodar, mostrou-lhe o banheiro particular com banheira e chuveiro, explicou como funcionava a água quente. Helena ficou maravilhada com a espuma do sabonete perfumado, com as toalhas macias, com a ideia de poder tomar banho quente. Enquanto ela se lavava, Roberto desceu para pedir ao mordomo, seu Ademar, que preparasse algo para Helena vestir. O senhor Ademar, um homem de 60 anos que trabalhava para a família Cavalcanti havia décadas, não fez perguntas.
Apenas assentiu e retornou minutos depois com uma camiseta grande e limpa. É provisório, Roberto explicou, entregando a roupa através da porta entreaberta do banheiro. Amanhã compramos roupas adequadas para você. Tá bom. A voz de Helena veio abafada, misturada com o som da água. 20 minutos depois, ela saiu com os cabelos molhados, escorrendo pelos ombros, a pele finalmente limpa, revelando um rosto delicado e sardento. Parecia outra criança. A camiseta ia até seus joelhos, transformada em um vestido improvisado. Como está se sentindo? Roberto perguntou. Limpa, ela respondeu, maravilhada. Muito limpa. Nem lembro quando foi a última vez. Eles voltaram ao quarto e Roberto afastou o berço para um canto, improvisando uma cama no sofá-cama que estava guardado no armário. Colocou lençóis limpos, travesseiros macios, um cobertor leve. Helena observava cada movimento, como se estivesse assistindo a um ritual mágico. Pronto, ele disse finalmente. Sua cama está pronta. Helena se aproximou devagar e se deitou com cuidado, afundando no colchão macio. Puxou o cobertor até o queixo e abraçou a Lili contra o peito. Seus olhos começaram a piscar, pesados de cansaço. Seu Roberto, ela chamou, sonolenta. Sim, obrigada. Por tudo. Eu vou ser uma menina boa, prometo. Você já é, Helena. Você já é. O senhor não vai embora? Ela perguntou com um fio de medo na voz. Não vou. Vou dormir no quarto ao lado. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Tá bom, ela murmurou, os olhos finalmente se fechando. Roberto ficou ali por alguns minutos, observando a respiração dela se acalmar, o rosto se relaxar no sono. Havia algo de profundamente reconfortante em ver uma criança dormir em paz. Algo que ele nunca teve a chance de experimentar com sua própria filha. Saiu do quarto em silêncio e fechou a porta com cuidado. No corredor, encostou-se na parede e deixou as lágrimas finalmente caírem, mas dessa vez elas eram diferentes. Não eram apenas de dor, havia algo mais, alívio talvez, ou propósito, ou a sensação estranha de que, ao salvar aquela menina, estava de alguma forma salvando a si mesmo. Naquela noite, pela primeira vez em 6 meses, Roberto não tomou o remédio para dormir. Deitou-se na cama e, embora o sono não viesse fácil, sentiu uma paz que tinha esquecido existir. No quarto ao lado, uma criança dormia segura, e isso, de alguma forma incompreensível, fazia toda a diferença. Os dias seguintes foram uma descoberta para ambos. Roberto ensinou Helena a usar o controle remoto da televisão, a escolher o que comer no café da manhã, a explorar a casa sem medo. Ela, por sua vez, lhe ensinou a rir novamente. Rir de suas próprias tentativas desastradas de fazer panquecas. Rir quando ela confundiu a banheira de hidromassagem com uma piscina. Rir simplesmente porque estar vivo era motivo suficiente. No terceiro dia, Roberto a levou para comprar roupas. Helena escolheu peças simples, com medo de exagerar, mas ele insistiu. Vestidos, calças, blusas, sapatos, um casaco de frio. Tudo novo, tudo cheirando a loja, tudo dela. Quando ela se viu no espelho do provador com um vestido azul de bolinhas brancas e sapatos combinando, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu pareço uma princesa, ela sussurrou. Você é uma princesa, Roberto corrigiu, sentindo o coração apertar. Na semana seguinte, ele começou a investigar como formalizar a situação. Conversou com advogados, entendeu os trâmites da adoção, preparou-se para a burocracia. Mas antes de dar qualquer passo oficial, queria ter certeza de uma coisa. Helena, ele chamou a uma noite enquanto jantavam juntos na enorme mesa de jantar. Você está feliz aqui? Ela engoliu o pedaço de frango que mastigava e assentiu vigorosamente. Muito feliz, seu Roberto. É como se eu tivesse entrado em um sonho e não quisesse acordar. E se eu te dissesse que não precisa ser um sonho, que pode ser real para sempre? Como assim? Eu quero te adotar oficialmente. Quero que você seja minha filha de verdade, não só uma menina que mora aqui, mas só se você quiser. Helena ficou em silêncio, processando. Então, devagar, um sorriso imenso se abriu em seu rosto. De verdade? Eu vou ter um pai? Vai, se você aceitar.
Ela levantou da cadeira e correu para abraçá-lo, jogando os braços ao redor de seu pescoço. Eu aceito. Eu aceito muito, ela gritou, rindo e chorando ao mesmo tempo. A Lili também aceita. Roberto a abraçou de volta, sentindo algo dentro dele se curar. Não era o fim da dor pela perda de Marina e Sofia. Essa dor sempre estaria lá, mas era o início de algo novo, uma segunda chance, um propósito renovado. E naquele abraço apertado, com uma menina de 7 anos chorando de felicidade em seus braços, Roberto Cavalcanti sentiu que finalmente havia encontrado o caminho de volta para a vida. Os meses seguintes foram de transformação. Roberto mergulhou no processo de adoção com a mesma determinação que aplicava aos negócios. Reuniu documentos, passou por entrevistas com assistentes sociais, adequou a casa aos padrões exigidos. Helena, por sua vez, florescia como uma planta que finalmente recebe sol e água. Ganhou peso. Seus cabelos cresceram brilhantes. Suas bochechas recuperaram a cor rosada da infância. A escola foi o próximo desafio. Roberto matriculou Helena em uma instituição particular renomada. Providenciou uniforme, material escolar, tudo do melhor. No primeiro dia de aula, ela apertou sua mão com força ao descer do carro. E se as outras crianças não gostarem de mim? Ela perguntou ansiosa. Elas vão adorar você, como eu adoro, mas eu não sei ler direito ainda. E se rirem de mim? Roberto ajoelhou-se, na frente dela, ajeitando o laço do uniforme. Helena, você é a menina mais corajosa que eu conheço. Viveu nas ruas, sobreviveu sozinha, nunca perdeu a bondade no coração. Isso é muito mais importante do que saber ler. E eu vou te ajudar a aprender tudo o que precisar, combinado? Ela assentiu, respirando fundo. Combinado, papai. Foi a primeira vez que ela o chamou assim. Roberto sentiu os olhos arderem, mas sorriu, apertando-a em um abraço rápido. Vai lá, campeã. Eu volto para te buscar. Observou Helena entrar na escola, a mochila nas costas parecendo grande demais para seu corpo. Pequeno. Ficou ali parado até ela desaparecer pela porta. Então voltou para o carro com o coração apertado. Era estranho sentir medo pela felicidade de outra pessoa. Era estranho, mas também era bom. Significava que ele voltou a se importar. À tarde, quando foi buscá-la, Helena saiu correndo, radiante. Papai, papai, eu fiz uma amiga. Ela se chama Isabela e ela me emprestou o lápis de cor rosa. Que maravilha, meu amor. Conta tudo. Durante o caminho de volta, Helena tagarelou sem parar sobre a professora legal. O lanche gostoso, a aula de desenho. Roberto ouvia cada palavra como se fosse ouro, feliz por vê-la tão animada. Mas naquela noite, quando foi dar boa noite no quarto dela, encontrou Helena sentada na cama, com a Lili no colo, os olhos tristes. O que houve? Pensei que tinha gostado da escola. Gostei, ela murmurou. Mas teve uma coisa. Me conta. A professora pediu para desenhar a nossa família, e eu desenhei eu e você. Mas a Isabela desenhou o pai, a mãe, o irmão e até o cachorro. Aí eu fiquei pensando. Pensando no quê? Se eu tivesse conhecido a senhora Marina, ela seria minha mãe também? Roberto sentou-se ao lado dela buscando as palavras certas. Ela teria amado você, Helena. Tenho certeza disso. Marina queria muito ser mãe, e ela teria sido a melhor mãe do mundo. E a Sofia? Se ela tivesse nascido, a gente seria irmãs? Seriam. E tenho certeza que vocês seriam melhores amigas. Helena ficou em silêncio por um momento, processando. Eu gosto de pensar que elas estão cuidando da gente lá de cima, ela disse finalmente. Que a tia Marina fica feliz porque você não está mais tão triste. E que a Sofia fica feliz porque eu estou usando o quarto dela. Roberto a puxou para um abraço apertado, lutando contra as lágrimas. Você é muito sábia para uma menina de 7 anos, sabia? É porque eu já vivi muito, papai. Nas ruas a gente aprende rápido. Bem, agora você não precisa mais aprender tudo sozinha. Estamos juntos. Para sempre. Para sempre. 3 meses depois, o processo de adoção foi concluído. Roberto e Helena foram ao fórum, onde o juiz leu a sentença que os tornava oficialmente pai e filha. Helena segurava a mão dele com força, vestindo seu melhor vestido, os cabelos presos com um laço vermelho. Quando o juiz pronunciou as palavras finais,
Ela pulou da cadeira e abraçou Roberto, rindo e chorando. Agora você é meu pai de verdade. Tá no papel. Roberto segurou a certidão de adoção como se fosse o maior prêmio de sua vida. E era. Era infinitamente mais valioso do que qualquer contrato milionário que já havia assinado. Naquela noite, comemoraram com um jantar especial em casa. Seu Adhemar preparou o prato favorito de Helena, e Roberto encomendou um bolo com a inscrição bem-vinda à família Cavalcante. Enquanto cortavam o bolo juntos, Helena olhou ao redor da sala de jantar, agora decorada com seus desenhos da escola, suas fotos, seus pequenos pertences espalhados. Papai, ela disse pensativa, a gente tem tanta coisa boa aqui. Não é justo. O que não é justo, querida? Que só a gente tenha tudo isso. Tem tanta criança que nem tem onde dormir como eu era antes. Roberto parou, o garfo no ar. Olhou para aquela menina de 8 anos que tinha todas as razões do mundo para ser egoísta após tanta privação. Mas em vez disso, pensava nos outros. Você tem razão, ele disse devagar. Não é justo. A gente não podia ajudar? Ela perguntou esperançosa. Tipo, dividir um pouquinho? Como assim? Meu amor, sei lá. Tem tanto quarto vazio nessa casa. E tem tanta criança sozinha por aí. Não dava para trazer algumas para morar aqui? A ideia atingiu Roberto como um raio. Ele olhou ao redor da mansão, vendo-a com novos olhos. 16 quartos. Jardins imensos. Espaço para uma escola inteira de crianças. E ele ali, usando tudo sozinho, exceto pela presença de Helena. Você sabe que isso é uma ideia brilhante? Ele disse, sentindo uma empolgação que não sentia há anos. É? Helena arregalou os olhos. É, mas não seria simples. Teríamos que fazer certo. Legal. Transformar a casa em um abrigo oficial. Tipo um orfanato? Tipo um lar. Um lugar onde crianças que não têm família possam ficar até serem adotadas ou até crescerem. Um lugar cheio de amor. Não só um teto. Helena pulou da cadeira animada. A gente podia fazer isso, papai. Eu podia ajudar. Eu sei como é não ter ninguém. Eu poderia mostrar para as outras crianças que tudo vai ficar bem. Roberto olhou para sua filha, os olhos brilhando de paixão e bondade, e sentiu algo mudar dentro dele. Durante 6 meses, ele tinha vivido focado na própria dor, afogado em autocomiseração. Depois, nos últimos meses, tinha vivido para Helena. Mas agora, pela primeira vez, ele via um propósito maior. Uma forma de transformar toda a riqueza que acumulou em algo que realmente importasse. Vamos fazer isso, ele disse, decidido. Vamos transformar essa casa em um lar para muitas crianças. De verdade? Helena gritou, pulando de alegria. De verdade. Mas vai dar trabalho, muito trabalho. Eu não tenho medo de trabalho. E você também não, né, papai? Não, minha filha, não tenho. Eles se abraçaram, já planejando mentalmente as mudanças. Roberto sentia a adrenalina correr nas veias, a mesma que sentia quando fechava um grande negócio. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não era sobre lucro ou poder. Era sobre significado. Era sobre honrar a memória de Marina e Sofia da melhor forma possível, dando a outras crianças a chance que sua filha nunca teve. E tudo começou com uma pergunta simples de uma menina de 8 anos que se recusava a esquecer de onde veio. Os 6 meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Roberto contratou os melhores advogados para lidar com a burocracia de transformar sua residência em uma instituição de acolhimento oficialmente registrada. Reformou a casa, adaptando os quartos, criando espaços comuns, construindo uma área de lazer no jardim com balanços, escorregadores e uma quadra pequena. Helena participava de tudo. Escolhia cores para as paredes, sugeria quais brinquedos comprar, desenhava como imaginava que seria o quarto das meninas. Roberto contratou uma equipe de profissionais, psicólogos, educadores, cuidadores. Queria garantir que cada criança recebesse não apenas abrigo, mas apoio emocional adequado. Papai, Helena chamou uma tarde, enquanto supervisionavam a pintura de um dos quartos. Como a gente vai escolher quais crianças vêm para cá? Não vamos escolher, meu amor.
Vamos trabalhar com um sistema de proteção. Eles vão nos encaminhar. Crianças que precisam de um lar temporário. E se não tiver vaga para todas? Então a gente vai encontrar outras formas de ajudar. Mas vamos começar com 10 crianças. É o que conseguimos acolher bem por enquanto. Helena mordeu o lábio, pensativa. Sabe, papai, eu estava pensando. Não dava para comprar outra casa também? Para acolher mais? Roberto riu, afagando seus cabelos. Calma, querida. Vamos começar devagar. Ver como funciona. Se der certo, quem sabe no futuro não expandimos. Tá bom, ela concordou. Mas seus olhos já brilhavam com planos maiores. Finalmente, após 8 meses de preparação, a Fundação Sofia veio ao mundo. Roberto escolheu o nome como uma homenagem à filha que nunca nasceu, transformando a dor da perda em um legado de esperança. A inauguração foi discreta, apenas com a presença da equipe e de Helena, que cortou a fita simbólica vestindo um vestido branco, séria como uma pequena executiva. 2 semanas depois, chegaram as primeiras crianças. 3 meninos e 2 meninas, com idades entre 5 e 10 anos. Roberto observou nervoso enquanto eles desciam da van do serviço social, olhando ao redor com uma mistura de medo e curiosidade. Eram olhares que ele reconhecia. Eram os mesmos, olhos de Helena naquela noite chuvosa no parque. Mas foi Helena quem correu ao encontro deles, sorrindo abertamente. Oi, eu sou a Helena. Sejam bem-vindos. As crianças a olharam desconfiadas, mas ela não se intimidou. Pegou a mão da menor, uma menina de 5 anos chamada Júlia, e começou a mostrar a casa. Vem ver os quartos. São muito legais e tem um monte de brinquedo. E o tio Ademar faz o melhor macarrão do mundo. Roberto acompanhou de longe, emocionado. Helena tinha uma facilidade natural para se conectar com as outras crianças. Ela entendia o medo delas porque tinha vivido o mesmo. Entendia a desconfiança porque também tinha duvidado que coisas boas pudessem ser reais. Os primeiros dias foram desafiadores. Um dos meninos, Lucas, de 9 anos, era agressivo e desconfiado. Quebrou um vaso, brigou com outra criança, recusou-se a comer. Roberto chamou a psicóloga, tentou conversar, mas o menino permanecia fechado. Foi Helena quem finalmente conseguiu alcançá-lo. Uma noite, Roberto a encontrou sentada no jardim, ao lado de Lucas, que olhava para o chão, fechado. Sabe, Lucas, ela dizia, eu também era brava quando cheguei aqui. Não era não, Lucas resmungou. Era sim. Eu tinha medo que fosse. Mentira. Que alguém fosse me tirar daqui. Aí eu ficava brava para não me apegar. Lucas levantou os olhos pela primeira vez. E como você parou de ter medo? Eu percebi que o tio Roberto, quer dizer, meu pai, ele é de verdade, que ele não ia me abandonar e que ficar com medo só estava me fazendo perder tempo de ser feliz. E se ele mudar de ideia, ele não vai. Sabe por quê? Porque gente boa existe. E a gente merece coisa boa, mesmo quando o mundo foi ruim com a gente antes. Roberto, observando escondido atrás da porta, sentiu os olhos encherem de lágrimas. Sua filha de 8 anos estava fazendo o que nenhum adulto conseguiu, alcançando uma criança ferida com a linguagem da experiência compartilhada. Aos poucos, Lucas foi se abrindo. Começou a participar das atividades, a brincar com as outras crianças, a até sorrir de vez em quando. E com ele, as outras crianças também floresceram. A casa que antes ecoava silêncio, agora vibrava com risadas, correrias, conversas na hora das refeições. Roberto reduziu drasticamente sua carga de trabalho na empresa de mineração. Promoveu executivos de confiança para tocarem o dia a dia, mantendo apenas decisões estratégicas para si. Seu novo trabalho era estar presente, ajudar nas lições de casa, jogar bola no jardim, ler histórias antes de dormir, consolar quem tinha pesadelos, celebrar pequenas vitórias. Uma tarde, 6 meses após a abertura da Fundação Sofia, Roberto estava no escritório quando Helena entrou, séria. Papai, preciso falar com você. Claro, meu amor. O que foi? Ela se sentou na cadeira em frente à mesa, as pernas balançando sem tocar no chão. Eu estava pensando.
A Júlia me contou que tem uma amiga no abrigo antigo onde ela morava. Uma menina que chora toda noite porque tem medo do escuro. Roberto já sabia onde a conversa ia chegar. E você quer que a gente traga ela para cá? Não só ela. Tem mais crianças precisando, papai. A gente tem só 10 aqui. Não dava para aumentar? Helena, a gente precisa garantir que conseguimos cuidar bem de quem já está aqui antes de... Ela o interrompeu, algo raro. Papai, eu sei que é difícil. Mas lembra quando o senhor me encontrou? Se o senhor tivesse pensado que era difícil, que dava trabalho, eu ainda estaria no parque. Sozinha, com frio, com fome. Roberto suspirou. Ela tinha razão. Como sempre. Você tem um ponto. Deixa eu conversar com a equipe, ver se temos condições de expandir. Mas Helena não tinha terminado. E papai, eu tive outra ideia. Pode falar. A gente não podia ensinar outras pessoas a fazer igual? Tipo, mostrar para outros empresários que eles também podem transformar as casas deles em lares, ou ajudar de outras formas. Roberto olhou para sua filha com admiração crescente. Aos 8 anos, ela pensava em escala, em impacto multiplicado, em criar um movimento. Minha filha, você sabe que às vezes eu acho que você é mais esperta que eu? Helena deu de ombros sorrindo. É porque eu aprendi com o melhor. Naquela noite, depois que todas as crianças dormiram, Roberto ficou na varanda olhando para a mansão iluminada. De um dos quartos, vinha o som de uma música de ninar que uma das cuidadoras cantava. De outro, risadas abafadas de crianças fazendo guerra de travesseiros. A casa estava viva, pulsante, cheia de futuro. Ele pensou em Marina, em como ela ficaria orgulhosa. Pensou em Sofia, a filha que nunca conheceu, mas cujo nome agora representava esperança para dezenas de crianças. E pensou em Helena, a menina que apareceu em sua vida numa noite chuvosa e o salvou de si mesmo. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu advogado. Roberto, tenho novidades sobre a sua ideia de criar um programa de incentivo para outras empresas adotarem o modelo da Fundação Sofia. Roberto sorriu. Helena estava certa, era hora de pensar maior. Me conta tudo, ele disse, sentindo aquela faísca familiar de determinação. Aquela que construiu um império, mas dessa vez, canalizando para algo infinitamente mais importante. 5 anos depois. Roberto Cavalcante ajustou o microfone no palco do Centro de Convenções Transamérica, em São Paulo. À sua frente, uma plateia de 300 empresários, filantropos e líderes comunitários aguardava em silêncio. Ele respirou fundo, deixando o olhar passear pelas cadeiras até encontrar Helena, agora com 13 anos, sentada na primeira fila. Ela sorriu e fez um gesto de incentivo com o polegar. Boa tarde a todos, Roberto começou, a voz firme. Há 5 anos eu estava prestes a desistir da vida. Havia perdido tudo o que considerava importante. Ou melhor, achava que tinha perdido, porque na verdade eu nunca tinha entendido o que realmente importava. Ele contou sua história, o luto paralisante, o encontro com Helena, a decisão de adotar, a transformação da mansão em lar acolhedor e o crescimento exponencial da Fundação Sofia, que agora operava em 4 unidades diferentes, abrigando mais de 60 crianças em situação de vulnerabilidade. O que eu aprendi nestes 5 anos é que a verdadeira riqueza está em compartilhar, Roberto prosseguiu. Cada um de vocês aqui tem recursos, influência, propriedades. Imagine o que poderíamos fazer se todos dedicássemos apenas uma fração disso para acolher quem precisa. A palestra foi um sucesso. Ao final, 17 empresários assinaram cartas de intenção para criar lares acolhedores inspirados no modelo da Fundação Sofia. Roberto deixou o palco emocionado, mas exausto. Helena o esperava nos bastidores. Você foi incrível, papai, ela exclamou abraçando-o. Só estou aplicando o que você me ensinou, minha filha. Eles voltaram para casa em silêncio confortável. A mansão em Alphaville agora tinha um movimento constante. Crianças brincando no jardim, adolescentes estudando na biblioteca, pequenos ajudando na cozinha. A Fundação Sofia original tinha se tornado o modelo e centro de treinamento para as outras unidades. Papai, Helena chamou enquanto atravessavam o portão. Você tem um tempo?
Queria mostrar uma coisa, claro. O que é? Vem comigo. Ela o conduziu até o antigo escritório dele, agora transformado em sala de estudos. Sobre a mesa, um álbum de recortes grosso, cheio de fotos, reportagens e documentos. Eu fiz isso para você, Helena explicou, abrindo o álbum. É a história de tudo o que aconteceu desde aquela noite no parque. Roberto folheou as páginas emocionado. Havia a primeira foto deles juntos, tirada por seu Adhemar no segundo dia de Helena na mansão. Havia recortes de jornal sobre a inauguração da Fundação Sofia, desenhos que as crianças fizeram ao longo dos anos, certidões de adoção das crianças que encontraram famílias através do programa. Mas foi a última página que o fez parar. Uma carta, escrita com a caligrafia caprichada de Helena. Papai, começava a carta quando a gente se conheceu, eu achei que você estava me salvando. E você estava, de verdade. Mas só depois eu entendi que eu também estava salvando você. A gente se encontrou no momento certo, quando a gente mais precisava. Você me deu uma família, eu te dei um motivo para viver de novo. E juntos, a gente está dando isso para tantas outras pessoas. Obrigada por ter parado naquele banco. Obrigada por ter me visto. Obrigada por ser meu pai. Com amor, sua filha Helena. Roberto não conseguiu conter as lágrimas. Puxou Helena para um abraço apertado. Eu é que agradeço, meu amor. Por tudo. Por ter me encontrado. Por ter me ensinado a amar de novo. Ficaram assim por um longo momento, até que batidas na porta os interromperam. Era Mariana, sua antiga secretária que agora dirigia as operações administrativas da fundação. Roberto, desculpe interromper, mas tem uma situação que precisa da sua atenção. O que houve? Chegou uma ligação do Serviço de Proteção. Eles têm uma criança em situação de emergência. Um menino de 6 anos. Os pais desapareceram. Não tem parentes. Perguntaram se temos uma vaga. Roberto olhou para Helena, que já estava assentindo vigorosamente. Temos sempre, ele respondeu. Pode dizer que sim. Depois que Mariana saiu, Helena o abraçou novamente. Sabe, papai, ela disse pensativa, às vezes eu penso em como seria a minha vida se a gente não tivesse se encontrado. E como você acha que seria? Não sei. Talvez eu ainda estivesse nas ruas. Ou talvez algo ruim tivesse acontecido. Mas aí, eu lembro de uma coisa que a psicóloga disse. O que ela disse? Que não existe acaso. Que as pessoas certas aparecem na hora certa. Que eu estava naquele parque, naquela noite porque era para eu te encontrar. E você estava lá porque era para me encontrar também. Roberto sorriu, pensando em Marina. Será que ela tinha algo a ver com aquilo? Será que de alguma forma, do lugar onde estava, ela tinha guiado seus passos até Helena? Ele gostava de acreditar que sim. Sabe o que é mais incrível, Helena? Roberto disse. É que aquela noite mudou não só nossas vidas, mas de todas as crianças que passaram por aqui, e de todas que ainda vão passar. Um encontro casual se transformou em um movimento. Não foi casual, papai. Foi destino. Naquela noite, durante o jantar com todas as crianças reunidas na enorme mesa, Roberto olhou ao redor e sentiu gratidão. Gratidão pela segunda chance, gratidão por Helena, gratidão por cada criança ali, cada uma com sua história, suas dores, suas esperanças. Pessoal, ele chamou a atenção batendo levemente no copo. Quero fazer um brinde. Todas as crianças levantaram seus copos de suco. A família, Roberto disse, a voz embargada, que nem sempre é aquela em que nascemos, mas aquela que escolhemos e que nos escolhe. A família, todos repetiram em coro. Helena se levantou e foi até ele, sussurrando, no ouvido, e a tia Marina e a Sofia, que estão cuidando de todos nós. Roberto assentiu, os olhos marejados. E a Marina e a Sofia, ele repetiu em voz alta. Depois do jantar, enquanto ajudava as crianças menores a escovarem os dentes, Roberto percebeu algo. Não era mais aquele homem destruído que visitava um banco de parque para chorar sozinho. Não era mais o empresário vazio que acumulava dinheiro sem propósito. Era um pai. Era um protetor. Era alguém que transformou sua dor em amor multiplicado. Papai, a pequena Júlia, agora com 10 anos, chamou. Você vai ler história.
Hoje? Vou sim, vou ler para todos. Reuniu as crianças na sala de estar, todas de pijama, sentadas em almofadas pelo chão. Helena sentou-se ao seu lado, ajudando a controlar os mais agitados. Roberto abriu o livro de contos e começou a ler, mas sua mente vagueava. Pensou em como a vida era imprevisível, em como os piores momentos podem nos levar aos melhores lugares, em como uma pergunta simples, você também está com fome igual eu, pode mudar o curso de dezenas de vidas. Quando terminou a história, as crianças foram para a cama. Roberto e Helena ficaram sozinhos, na sala. Cansado, papai? Um pouco, mas é um cansaço bom. Eu sei. É o cansaço de fazer o que é certo. Quando você ficou tão sábia? Sempre fui, ela brincou. Você que demorou para perceber. Riram juntos, confortáveis no silêncio que se seguiu. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético. Mas ali dentro, naquela mansão que já não era mais uma mansão, mas um lar, havia paz, havia amor, havia propósito. Roberto olhou para o retrato de Marina que ainda permanecia na estante. Ela sorria na foto, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele sorriu de volta. Obrigado, ele sussurrou, por me guiar até ela, por me mostrar que ainda havia vida depois da dor. E naquele momento, Roberto Cavalcante finalmente entendeu. A vida não tinha acabado naquele telefonema devastador 5 anos atrás. Tinha apenas mudado de forma. O amor por Marina e Sofia não tinha desaparecido. Tinha se transformado. Tinha se expandido para abraçar Helena, depois as 10 crianças, depois as 60, e um dia, quem sabe, centenas. O amor, quando compartilhado, não diminui. Multiplica. E essa era a maior lição que uma menina de 7 anos, com uma boneca sem braço, ensinou a um empresário perdido em sua própria dor. Fim da história. Se a jornada de Roberto e Helena tocou seu coração, saiba que histórias de transformação e superação como essa nos lembram que nunca é tarde para recomeçar, para amar novamente, para fazer a diferença. Cada um de nós tem o poder de mudar uma vida, assim como Helena mudou a vida de Roberto. Inscreva-se no canal para mais histórias que vão emocionar, inspirar e mostrar o melhor da natureza humana. Deixe um like se você acredita no poder do amor e da solidariedade e conte nos comentários qual foi o encontro que mudou sua vida. Estamos aqui toda semana trazendo narrativas que provam que a bondade ainda existe e que cada um de nós pode ser a diferença na vida de alguém. Até a próxima história.